vamos lá, gente. Hoje nós vamos estar iniciando a terceira aula, primeiro trimestre de 2022, a inerrância da Bíblia, ok? Vamos trazer uma ideia aí do que muitos querem fazer desacreditar da Bíblia. Então nós vamos trazendo a própria Bíblia para que ela venha responder a essas questões, ok? Vamos lá para a introdução para a gente já ganhar tempo, ok? Infalibilidade e inerrância são vocábulos que apontam a veracidade das Escrituras. Indicam que a Bíblia Sagrada não falha e não erra. Significa afirmar que ela é verdade em tudo o que diz, tanto em questões espirituais, quanto históricas e científicas. Livro de Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18, João 10 e 35. Nesta lição veremos a inerrância, a preservação e a verdade da palavra de Deus, ok? Vamos lá. Primeiro subtópico, o que é a inerrância da Bíblia? O conceito de inerrância bíblica. A inerrância é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum. Significa que ela é verdadeira em tudo o que afirma. Desse modo, a Escritura é isenta de erros nos aspectos doutrinários, espirituais, histórico, culturais, científico e em todos os demais temas. O argumento é irrefutável, ok? Deus não pode errar. E como a Bíblia é divinamente inspirada, ela não pode conter erros. Assim sendo, a inerrância, a infalibilidade e a inspiração estão entrelaçadas. Nesse sentido, nossa declaração de fé professa que a Bíblia é a nossa única fonte de autoridade, a inerrante, infalível, completa e inspirada palavra de Deus. Salmo 19, verso 7 e João 10, 35, ok? Vamos lá. Para a gente entender assim, eu vou trazer duas viés. Gente, para a gente ler a Escritura Sagrada, nós temos duas viés. Nós podemos ler ela como literatura, talvez traga algum espanto aí, porque alguns não conhecem essa ideia, e ler também como texto sagrado. E outra coisa, quem é que lê as Escrituras como literatura? Serão os céticos, né? As pessoas que estudam aí para querer debater ou refutar ou desmentir as Escrituras. São essas pessoas. E os cientistas também, não todos os cientistas, mas alguns leem nesse quesito como literatura, ok? Estudiosos, né, leem nessa questão de literatura. E os religiosos, os cristãos, as pessoas leem nesse sentido de texto sagrado. Então nós temos essas duas viés. E aí cabe a você acreditar que ela é falha, ou cabe a você acreditar que ela é errada. Mas nós cristãos, nós sabemos aí, isso é provado principalmente aí nas profecias, que muitas das coisas que se falam na Bíblia, algumas já se cumpriram aí no passado, algumas estão se cumprindo aí no presente, muitas das coisas, e algumas nós temos a certeza que vai se cumprir aí no futuro, ok? Então, essa é a ideia para se acreditar
na Bíblia, ok? Então vamos agora para o segundo subtópico, né? A Bíblia ela reivindica a sua inerrância. O termo inerrância não aparece na Bíblia, mas a ideia está presente nas páginas do texto sagrado. No livro de Provérbios está escrito que toda a palavra de Deus é pura. Provérbios 30, versículo 5. O salmista afirma que a palavra do Senhor é provada, lá em Salmo 18, verso 30. Samuel assegura que o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada, lá em 2 Samuel, verso 22 e o versículo, capítulo 22 e o versículo é o 31. Cristo atestou a inerrância ao afirmar que nem um jota ou um tio se omitirá da lei, lá em Mateus 5 e o versículo 18. O Senhor igualmente ratificou que a Escritura não pode ser anulada, lá em João 10, 35, e que a palavra é verdade, João 17, 17. Essas declarações indicam que a Bíblia é plenamente confiável, sem nenhuma falsidade ou equívoco. A questão de Jesus, quando ele traz essa temática aí, que não vai tirar nem acrescentar, é justamente porque no tempo dele, os estudiosos, né, o povo da elite que estava à frente do trabalho religioso, eles estavam usando e abusando da lei, fazendo o que bem queria. E a ideia, outra ideia bem interessante aí, então ele fala isso aí, que ele não vai tirar, ele falou que ele veio trazer o verdadeiro sentido à lei. Muitos aí falam que ele veio tirar a lei. Não, ele falou que ele veio trazer o verdadeiro sentido, porque estava uma bagunça, ok? E outra coisa, quando ele pega ali os 10 mandamentos e resume em dois, é interessante que o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é amar o seu próximo como a si mesmo. E vamos entender isso aí. Se você ama o seu próximo, dificilmente você vai matar ele, ok? Se você ama o seu próximo, você não vai roubar ele, ok? E se você ama o seu próximo, você não vai mentir para ele, você não vai trair ele. Então é por isso que se reduz esses mandamentos só em dois, ok? E é bem interessante, bastante interessante mesmo, ok? Vamos agora ali para o terceiro subtópico. A infalibilidade e a inerrância da Bíblia. O vocábulo infalível indica que não pode nem consegue falhar. Em relação à Bíblia, significa que suas palavras hão de se cumprir cabalmente. Isaías 55:11. Por causa da etimologia, os termos inerrância e infalibilidade são por vezes confundidos como sinônimo. Não obstante, outros afirmam que a Bíblia é somente infalível. Quanto à sua mensagem salvífica, e não consideram como inerrante. Por isso preferimos o uso de ambos os termos, isso é, cremos e ensinamos que a Bíblia é infalível, incapaz de falhar, e igualmente inerrante, livre de erros. Negar essas verdades é desacreditar de sua autoridade e inspiração divina. Judas 1, verso 3 e o 4. Muito bem. Então vamos lá. A ideia que eu quero trazer aqui, não dá para você acreditar em uma coisa e não acreditar em outra. Não tem como. E a ideia 6 é uma ideia cética, a ideia dos céticos. E eles trazem essa ideia. Porque por mais eles querem repartir, dar crédito a uma coisa e ao mesmo tempo falar que ela é falha em outra. Mas nós sabemos, nós temos uma certeza que a palavra de Deus, principalmente nós vamos aqui que fala que ela vai se cumprir cabalmente, que nós vamos, como eu acabei de falar, na ideia das profecias, né?
aquilo que já se cumpriu, aquilo que está se cumprindo e aquilo que há de se cumprir. E nós estamos vendo com nossos próprios olhos, nós estamos vivendo as profecias se cumprindo, entendeu? Então não tem como estar negando. Então não tem como a gente separar a ideia da inerrância e a ideia da infalibilidade. Não tem como. Isso aí é muito fora de contexto, não cabe isso aí. Só que como é que nós vamos defender essa causa de que muitos céticos, eles querem atribuir à Bíblia? Então, nós temos que estudar, nós temos que pesquisar, nós temos que buscar. E muitas das vezes nós abrimos essa brecha e aí é onde esses homens chegam e começam a denegrir a Bíblia, e muitas vezes nós não temos força e às vezes nós não temos sabedoria para refutar a ideia dos homens. Por quê? Eles, por incrível que pareça, eles estudam a Escritura justamente com esse intuito de querer desmentir as Escrituras Sagradas. Eles estudam. E nós que temos um credo, temos esse privilégio de ter esse credo, muitas vezes não fazemos isso. Então, aqui vai uma cobrança também da minha parte para que nós possamos nos aprofundar, porque só assim nós vamos poder defender essa ideia da infalibilidade e da inerrância da Bíblia, ok? Vamos lá para o segundo tópico. O Espírito Santo preservou as Escrituras. Os manuscritos autógrafos, os manuscritos originais são chamados de autógrafos. São textos com grafia de próprio punho do autor bíblico ou de seu escrevente, ali em Filemon, capítulo 1, versículo 19, e Romanos 16, 22, ok? Neles foram primeiramente registradas as palavras inspiradas pelo Espírito Santo, 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1 e o versículo 21. Cremos que a inerrância da Escritura pertence a esses documentos e que as cópias fiéis desses manuscritos preservam a exatidão dos originais. O Espírito Santo providencialmente manteve a revelação divina incorruptível. Lá em João 14, 17, 16, 13 e 14. Fora dessa compreensão, a Bíblia não existiria fonte de autoridade. Não seria fonte de autoridade. João 5:39, Gálatas 3:8 e o versículo 22, ok? Irmãos, os escritores da Bíblia, os autores, né, dos livros, eles não acordaram de manhã e com a ideia de, eu vou escrever tal livro. Isso não existe. Isso aí é inspiração divina. Não é à toa, né? E outra coisa que ela é muito interessante para a gente trazer essa certificação da verdade bíblica, são por volta de 40 autores que vão estar escrevendo os livros aí. Esses autores, a maioria deles não se conheceram. Tipo, Moisés não conheceu Abraão, Abraão não conheceu Paulo, Paulo não conheceu Samuel, Samuel não conheceu Pedro, então, e assim sucessivamente. Mas existe aí uma sintonia de uma precisão surreal, negócio assim que não tem como explicar como que autores de um tempo tão distante, aí por volta de entre 1.500 a 1.600 anos, que foi escrita a Bíblia concluída, né, para ser mais exato, a Bíblia Sagrada, e a sintonia é muito grande, homens que não se conheceram, mas a escrita, o conteúdo é de uma precisão muito sobrenatural. Então aí a gente vai ver que a
a ideia do Espírito Santo e a ideia da sua preservação, né? A inspiração de homem. Não é à toa. Não se anda escrevendo ao toa, entendeu? À toa, entendeu? Então é bem interessante que nós possamos ver isso aí, ok? Agora nós vamos aqui para o segundo subtópico, os manuscritos apócrifos. As cópias dos manuscritos originais são chamados de apócrifos. Atualmente, existem cerca de 25.000 cópias dos manuscritos bíblicos, a maioria deles em hebraico, grego e latim. Os escribas judeus transcreveram os originais do Antigo Testamento com uma precisão milimétrica, e as inúmeras cópias dos manuscritos do Novo Testamento também afiançam a credibilidade desses escritos. Nessa perspectiva, cremos que o ato da inspiração aconteceu uma só vez na redação primária da Palavra de Deus. Os autógrafos, mais a qualidade dessa inspiração, foi preservada pelo Espírito Santo nas cópias dos originais, os apócrifos, assim sendo a versão da Bíblia fidedigna aos originais, não deixou de manter a exatidão do real significado das palavras inspiradas por Deus. Mateus 5, 18 e 24, 35. Eu quero trazer aqui uma ideia, alguns já sabem, alguns não sabem, mas vamos lá. A Septuaginta ela é uma versão que ela foi traduzida para o hebraico para o grego. Mas qual é a ideia que eu quero trazer, assim, a precisão, que traz a ideia aqui milimétrica? É que o rei do Egito, Ptolomeu Filadelfo, ele vendo essa necessidade dessa tradução para o grego das escrituras, então ele convoca ali entre 70 a 72 homens. Tem versões que falam que é 70 e tem versões que falam que foram 72 homens. Escribas eruditos, homens para fazer essa cópia, ok? E ali a precisão com que eles fazem é de algo assim sobrenatural, milimetricamente. É um negócio assim de uma precisão muito grande. Então o que eu quero trazer é uma coisa inspirada mesmo, não tem como. E a Septuaginta, nós vamos ver que significa 70. Então para a gente ver que o Espírito Santo, ele trabalha em prol disso aí, é aquilo que eu falei antes. Não se acorda de manhã achando que vai escrever um livro e vai ficar aí para posteridade aí das pessoas, ok? Então é assim que funciona. Então nós temos aí um grande exemplo, que é a Septuaginta aí com entre 72 homens, que foram que escreveram aí, fizeram essa tradução aí, e a história fala que é de uma precisão sobrenatural, ok? Agora nós vamos aqui para o terceiro subtópico, né? Os apócrifos e o pseudoepígrafo. Nossa declaração de fé assegura que os manuscritos apócrifos, que significa escondidos, né? Tais como Tobias, Judite, Macabeus, Baruque e outros. Esses outros é Sabedoria de Salomão e Eclesiástico, né? Que aí vai ser... e outros apresentam erros, anacronismo, doutrinas falsas e práticas divergentes das Escrituras. A exemplo da oração pelos mortos, os pseudoepígrafos, que significa falsos escritos, dentre eles a Assunção de Moisés e o Apocalipse de Pedro, foram produzidos por autores anônimos e espúrios que atribuíram indevidamente sua autoria a profetas
e apóstolos. Na Bíblia dos judeus, atestada por Jesus como a lei, profetas e escritos, Lucas 24, 44, não faziam parte os livros apócrifos, nem os pseudo-epígrafos. Por essa razão, eles não integram o cânon bíblico protestante. Dessa forma, não reconhecemos a autoridade desses livros por não serem inspirados pelo Espírito Santo. E os apócrifos, como nós já vimos aí, e os pseudo-epígrafos, que significa escritos falsos, ok? A Bíblia protestante ela tem 66 livros, a católica 72. Então aí nós vamos ter aí esses livros a mais. E talvez surja a pergunta, posso ler esses livros? Pode sim ler esses livros. Mas vocês lembram que logo no começo aí da lição, o que é que eu falei? Eu falei o seguinte, que existem duas maneiras de se ler as escrituras. Uma é como literatura e outro como texto sagrado. Então esses livros, eles são livros históricos, são livros para a história. Então como é que nós vamos ler esses livros? Nós vamos ler como literatura. São livros para se estudar, são livros para se pesquisar, ok? Eu mesmo já li esses livros, porque até então nós não temos como falar uma coisa que nós não lemos. Mas qual é a ideia? A ideia é que você não vai subir no púlpito de uma igreja para estar falando desses livros, porque eles não são inspirados, e eles também não entram aí na Bíblia protestante, eles não vão entrar, então ok? E o mais interessante aí é para que a gente, principalmente eu vou citar primeiro e segundo Macabeus. Ele é um livro que ele é de uma precisão de leitura. Por quê? Porque ele vai contar uma história ali, justamente aquela história entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então precisa se ler esse livro, porque ali ele vai contar a história do período interbíblico, né? Ali que se chama 400 anos de silêncio de Deus. Algumas Bíblias têm ali uma página branca, outras têm 4 páginas brancas para estar apresentando esses 400 anos de silêncio. Então é um livro que eu recomendo que se leia, só que, como eu já acabei de falar, não vá subir no púlpito para pregar esse livro, senão você vai arrumar um problema muito grande, entendeu? Muito grande mesmo. Então temos que tomar bastante cuidado. Então, só que é o seguinte, se sua fé ela não dá para você ler esses livros como literatura, então eu recomendo que você não leia, porque senão você vai ter problemas, ok? Então eu recomendo isso aí. Então tome bastante cuidado. Mas se for para estudo, se for para pesquisa, leia sim, ok? Mas como eu já falei, são livros que eles não entram no cânon sagrado, ok? Muito bem? Então agora nós vamos para o terceiro tópico, ok? A verdade das Escrituras. A Bíblia é a verdade plena. O termo verdade, do hebraico emet, significa o que é confiável e correto. O vocábulo grego aletheia tem o sentido de real, fidedigno nas escrituras, correspondente à realidade exata dos fatos, em concordância com o pensamento de Deus. A Bíblia ensina que Deus é verdade. João 14,6, Romanos 3,4. A sua palavra também é verdade, João 17,17. O escritor aos Hebreus declara que é impossível que Deus minta, Hebreus 6:18. Paulo ratifica que Deus não pode mentir, Tito 1:2. Em vista disso, cremos que a palavra de Deus possui autoridade, Mateus
5:17 e 18. Deve ser obedecida acima de qualquer autoridade humana, ok? Prestar muita atenção nisso aqui, muito bom. Mateus 15:3 e o verso 6. Assim, esses textos servem de base para a afirmação que a Bíblia diz o que a Bíblia diz é o que Deus diz. Então, nós temos aí bastante evidência de que a palavra ela é verdadeira, ok? Eu quero trazer uma ideia aqui, eu quero trazer 2 filmes que eles testificam muito dessa ideia, ela é muito boa. Que é um filme chamado Em Defesa de Cristo, que é um repórter, ele é ateu, e ele começa a querer desmentir a Bíblia, e ele procura todos os recursos possíveis para fazer isso. E ali, a finalidade, o fim da história é que a Bíblia ela vence mais uma vez, ok? Então eu li um filme muito bom mesmo, eu recomendo aí para os irmãos, chama-se Em Defesa de Cristo. Não vou contar mais, porque senão perde a graça. E vou deixar aí recomendável, é um filme que eu estou recomendando, porque ele adentra nessa temática, ok? Da veracidade da Bíblia, porque ela não pode mentir e não mente. E creio que o autor desse filme, ele trabalhou em cima disso e foi muito feliz com a sua história, muito bom mesmo. E o segundo filme é Deus Não Está Morto, é o segundo filme aí, é o filme de número 2, trazendo aí uma comparação à ideia de Nietzsche, né? O filósofo lá, o Nietzsche, ele fala que Deus está morto, só que a ideia do filme é diferente, Deus não está morto. E vem trazendo também a mesma temática. Alguns homens tentando desmentir a Bíblia, falando que a Bíblia está mentindo, entendeu? E ali a história ela vai desenrolar e a Bíblia vence novamente. E a palavra de Deus ela é glorificada. Então são 2 filmes aí que eu recomendo, muito bom. Ele traz essa temática de uma precisão muito boa. E outra coisa também, nós vamos olhar aí que a precisão dos escritos, do que acontecem aí na nossa vida. Nós vemos que a escritura, ela é verdadeira, ok? Então vamos agora para o segundo subtópico, né? A verdade espiritual e moral. Nossa declaração de fé afirma que a Bíblia nos revela o conhecimento completo de Deus, não sendo necessário nenhuma nova revelação para nossa salvação e crescimento espiritual. Deuteronômio 4:2. E Provérbio 35:6. O Antônio Gilberto ensinou que tudo que Deus requer do homem e tudo que o homem precisa saber quanto à sua redenção está revelado na Bíblia, ok? Trazer uma ideia aqui, vou parar aqui nesse parágrafo, a ideia social e a ideia espiritual. Eu ando vendo aí um distanciamento muito grande, porque aquela mesma pessoa que professa a ideia espiritual na igreja, não é aquela mesma pessoa que é exemplo nas suas questões sociais, principalmente moral e ética. Então existe aí um distanciamento muito grande. Mas a Bíblia ela tem essa precisão de nos dar as 2 viés e que as 2 viés elas possam dar juntas, ok? Nós temos essa precisão muito grande, muito boa mesmo. Então a Bíblia ela nos dá essa garantia, ok? Então vamos lá. Igualmente a ética e a moral se fundamentam na revelação divina. Os padrões bíblicos para o nosso viver não podem sofrer mudanças. Aquilo que a palavra de Deus diz ser pecado permanece sendo pecado. Por isso, os valores cristãos são permanentes, pois a fonte de autoridade
é permanente. Mateus 24, 35. E assim enfatizamos que a Bíblia é inerrante, verdade, tanto espiritual quanto moral. Interessante. Eu quero trazer um livro aqui que ele é bem interessante. Vou aqui mostrar para os irmãos esse livro. Ok? Ele chama-se A Arte da Narrativa Bíblica, é de Robert Walter. E ele traz uma ideia da leitura composita. O que é a leitura composita? Eu vou pegar o exemplo para que os irmãos venham entender como é interessante aí nos 4 evangelhos. O que Mateus escreve, Marcos não escreve. E muitas das vezes o que tem no livro de Mateus não vai ter no livro de Marcos. E muitas das vezes o que tem no livro de Marcos não tem no livro de Lucas. E o que às vezes tem no livro de Lucas não tem em João. Nós temos aí logo de cara 3 evangelhos que eles fazem parte da matéria chamada os evangelhos sinóticos. O que é sinótico? Sinótico é um olhar com a mesma visão, com a mesma ótica. Então eles se encaixam. Só que o evangelho de João ele já não se encaixa. Bem interessante, porque ele vai fazer parte dos escritos joaninos. Ali ele vai ser o evangelho de João, juntamente com suas 3 cartas e o livro profético, que é o livro de Apocalipse, o livro da revelação. Mas qual é a ideia que eu quero trazer da arte composta, que é muito bom a ideia do Robert Walter, em A Arte da Narrativa Bíblica, é justamente você pegar um objeto aí, qualquer coisa, com 4 partes iguais e colocar 4 pessoas para descrever cada um o seu lado, cada um vai ter uma espécie de narrativa diferente. Então, o que é que nós trazemos hoje? Nós temos um grande problema, eu tive aí um professor que ele falou muito claro diante disso aí, que o maior problema não está em quem escreveu, nos autores da Bíblia, e geralmente em nós. Mas por que isso aí? Porque geralmente nós não podemos querer que aqueles autores tivessem a mesma precisão que nós temos hoje. Não dá para se cobrar isso. Por quê? Porque hoje nós temos uma tecnologia de ponta, uma ortografia, uma gramática de precisão muito boa. Então aqueles homens não tinham esses recursos. Então a ideia deles é transmitir a mensagem. E muitas vezes nós nos deparamos com problemas desse. O professor ele falou, eu achei muito interessante, muito bom, que o problema está mais em nós do que neles mesmos, nas pessoas, nos escribas e nos eruditos que escreveram, entendeu? Por quê? Porque nós queremos que eles estejam a mesma precisão e não tem como. Não existe essa precisão neles. Então, o que é que nós vamos ver? Então, essa ideia da arte composta é justamente aí. Nós vamos ver que é composição, entendeu? Cada autor ele vai querer completar, é um complemento que existe ali nos evangelhos, ok? Bem interessante. E às vezes nós ficamos querendo procurar assunto, para ser mais exato. E esse livro ele é muito bom, eu recomendo esse livro, porque ele vai trazendo essas ideias, entendeu? Dessas coisas que nós colocamos em nossa cabeça e queremos que os autores tivessem a mesma precisão da gente, e não é assim. Então nós temos que ter essa ideia e temos essa... É um problema mesmo para o nosso século aí. Os céticos e às vezes nós cristãos também temos esse trabalho aí em relação a isso aí, ok? Agora vamos lá para verdade histórica e científica. Queremos que a Bíblia é divinamente infalível em toda a matéria que aborda. Ali em Salmo 12, versículo 6, 19 e 8. John Wesley escreveu que se houver um erro, pode haver 1000. E se existir alguma falsidade, então a Bíblia não é um livro de verdade de Deus. Por conseguinte, as Escrituras não se equivocam quando descreve a criação, os eventos da história,
os fenômenos da ciência, significa que Deus guiou os autores bíblicos e os preservou do registro de inverdade de qualquer natureza, segundo Pedro 1:21. Assim sendo, endossamos que a Bíblia Sagrada é a verdade inspirada de Deus, inerrante em sua totalidade, isenta de toda falsidade, fraude ou engano. Então, o que é que nós vamos ver aí? Existem algumas coisas, que nem eu falei, vai ter alguns escritos, e como falou da criação, que nós vamos precisar de fé para acreditar. É tipo, se falar de árvore, de uma planta, não precisamos de fé, porque nós estamos vendo. Se falar de uma pedra, nós não precisamos de fé, porque nós vemos. Nós só vamos precisar de fé para saber que quem foi que criou tudo isso. Tem um capítulo ali de Mateus, o capítulo 4, né, quando Jesus ele é levado ali para ser tentado. A história é contada, mas quem contou? Ali só existe Jesus e o tentador. Então você vai ter que acreditar, é preciso de acreditar. Então é isso que os céticos às vezes não entendem isso aí, entendeu? É a ideia da inspiração, então a preservação, que nem foi falado aqui dos autores, para que eles não venham errar, entendeu? E para que não venha se colocar a palavra de homens, aquilo que eu falei da exegese. Então é uma precisão que Deus tem, é uma preservação também de seus autores e da sua palavra também. Então ele não escolhe qualquer pessoa ali, nós vamos ver dentre os seus 40 autores, não é qualquer um que vai escrever os livros, são pessoas que vai estar inspirado ali, são pessoas corretas, não é qualquer um, entendeu? Então nós vamos ter que entender isso aí, e vamos entender ao longo aí dessa história aí da lição. É bem interessante, nós vimos bastantes termos aí. E outra coisa também, como é que nós combatemos isso aí? Como é que nós trazemos a certeza da inerrância da Bíblia? Como? Nós trazemos, logicamente, que a ideia é justamente isso aí, nós temos que estudar, aquilo eu já falei antes, vou aqui cobrar novamente, pesquisar. E existem aí várias ciências, eu citei algumas ciências aqui, como a hermenêutica, a homilética, a exegese, né? Também, tudo isso aí, os evangelhos, toda essa estrutura aí, é para a gente entender a Bíblia. E a precisão que tem os autores aí trabalhando com essa ideia, os estudiosos dividindo em blocos, né, em conjuntos aí, para que se tenha essa precisão e nós não ficamos aí perdidos, né? Vemos que é bem interessante ali os conjuntos dos livros, né? Com sua datação, e hoje nós temos aí as bíblias de estudos, né? Com uma precisão muito boa, né? Se podemos ver aí, nós podemos adquirir vários tipos de Bíblia. Então a ideia da inerrância da Bíblia, ela cai por terra, entendeu? Essa ideia de que a Bíblia é errada, de que a Bíblia é falha, então nós vimos aí na lição, entendeu? E os escritos, né, que nós temos aí, nós vamos ver aí, os livros comuns, os livros mundiais, eles vão ter entre 10 a 20 cópias aí, o pessoal não questiona. E nós vemos aí que nós tivemos aí 25.000 cópias aí, muito bem aí para elaborar, né? Temos aí também os achados, né, da caverna de Qumran, né, ali, e todos esses achados nós vamos ver que é logo agora, né, aí alguns séculos atrás, e nenhum deles muda a estrutura da Bíblia. Nós vemos que precisão que foi feita a Bíblia, entendeu? É inspirada, ela foi inspirada, então nós temos que crer nela, entendeu? E aqui eu quero terminar essa lição aí agradecendo a todos aí, e depois vamos estar fazendo aí a lição de número 4. Muito obrigado e que Deus abençoe a vida dos irmãos, ok?